pelo menos eu nunca pratiquei isso. Eu parcelava em valores absolutos, por exemplo, em 20 aliado em um eventual consórcio, você não tem ideia do que está fazendo esse seu... Refinaria Abreu e Lima, a UTC não participou de nenhum contrato, mesmo porque eu apenas participei de uma reunião onde a prioridade Abreu e Lima, a UTC não pediu. Certo. Então, o senhor se recorda quem pediu? Aconteceu muitas reuniões, eu não participei de nenhuma. Tá. Com relação a essas reuniões de prioridade. Eu divido isso em 3 grandes fases e pacotes. Os grandes pacotes de HDTs e unidades que são primárias para a petroquímica, as refinarias, que são, na verdade, pacotes que eu chamo de ambientais, porque era necessário para se cumprir a lei que se reduzisse o teor de enxofre de 500 para 10 partículas por milhão. Mas só um pouquinho, senhor Ricardo, talvez perguntar as obras específicas. Não, é porque... Pacotes ambientais, que são os HDTs da Replan, da Refap, da Revap, da Reduc e de Cubatão, e um HDT na refinaria Landulfo Alves, na Bahia. Depois os grandes pacotes do Comperj, e depois da Renest, e depois os grandes pacotes do Comperj. Quando eu falo grandes pacotes, é que eu tenho certeza. Na Renest eu não sei muito, mas na Comperj, que... Agora, só quer saber quais são as obras que nós fizemos entendimento de redução de concorrência e ganhamos, e as obras que nós ajudamos a não ganhar, quer dizer, fizemos uma proposta que não foi vencedora. Eu posso dizer falar também. Por favor. Para não errar, deixei de cabeça, mas eu prefiro ler. Obras ganhas. Entre o consórcio estava o TC, é isso? Sim, senhor. Tá bom, só para deixar claro. Unidade de propena da Revap, unidade de propena da Replan, que é a refinaria de Paulínia, planta de gasolina da Repar, HDS da refinaria do Vale do Paraíba, unidade de HDT da refinaria Alberto Pasqualini e o Pipe Rec do Comperj. Aonde nós não ganhamos, mas também não fizemos esforço para ganhar, pode ser entendido como sim. Na hora que eu digo, não vou dar um preço abaixo de 2,5, se o concorrente sabe que eu vou dar acima de 2,5, ele está sabendo que eu não vou ganhar. Certo. Pode começar de novo? Unidade Então... de destilação atmosférica a vácuo do Comperj, a unidade de coqueamento retardado do Comperj, o HDT do Comperj, a unidade de coque retardado da Renest, a unidade de destilação atmosférica a vácuo da Renest e o HDS, que é hidrotratamento sulfúrico da refinaria de Paulínia. Essas são as obras que eu ganhei no Pacto de Não Agressão e ajudei a ganhar do outro lado. Certo. Nessas que o senhor falou que ganhou no Pacto de Não Agressão, também houve pagamento de propina? Nessa sistemática que o senhor mencionou anteriormente? Sim. Acho que nós ganhamos, sempre houve. E como é que era discutido o pagamento dessa propina com relação aos outros membros do consórcio, as outras empresas? O consórcio geralmente se reúne e, no caso, por exemplo, da Revap, posso dar um caso mais claro, da Repar, uma empresa se encarregava de um dos consórcios por ela ter sido cobrada e nós ficaríamos com a outra diretoria porque estavam sendo cobrados por essa diretoria. Então, sim, por exemplo, na Repar, nós ficamos encarregados de pagar a diretoria de abastecimento. E a Odebrecht ficou encarregada de resolver o problema da diretoria de serviços. Como um depois não falava com o outro, eu não tenho como afirmar se alguém pagou. Nós pagamos o que nós combinamos de pagar. Mas foi tratado isso entre, sim, principalmente a UTC e a Odebrecht? Sim. Que é objeto. E a OAS também. E a OAS também. Perfeito. Com relação ao consórcio TUC da Comperj. O consórcio TUC da Comperj é uma história um pouco mais longa, mas pode também contar. houve pagamento de propina.
Nesse caso, nós ficamos encarregados de pagar a diretoria de serviços, o senhor João Vacari e ao Barusco, e nós fizemos esse pagamento. Isso consta do meu termo de colaboração. A diretoria de abastecimento não ficou a nosso cargo e ficou a cargo do Márcio resolver o que fazer. Uhum. Essa negociação de pagamento de propina, enfim, vou repetir, mas ela foi pactuada entre todos os participantes. Sim. Mesmo porque o custo era do consórcio. Uhum. E com relação ao consórcio Pipe-Rec? Também, mas no caso do Pipe-Rec, eu não sei lhe informar, mas na minha opinião não houve pagamento de propina, porque já estava fora do prazo e já não estava mais lá, nem o diretor, nem o Barusco, nem o diretor Duque. Eu acho que eles, quando a gente começou essa obra, eles já tinham saído, estavam saindo, coisa assim. Eu não me recordo e nem tenho controle, nenhum pagamento de propina no Pipe-Rec. Se tiver, eu posso lhe informar. Uhum. Na Repar também foi vencida, uma das obras que foi vencida pela UTC em consórcio com a Odebrecht. Houve pagamento de propina também? Houve. Foi o primeiro exemplo que eu dei para a senhora. Certo. Tá certo, obrigada. Sem mais perguntas. Você de acusação tem perguntas? Perguntas, excelência. Os defesas querem que faça aquela linha de perguntas? Aqui. Alberto Sef tem perguntas? Defesa de Alexandrina Alencar tem perguntas? Tem uma observação. Microfone, por favor. Excelência, apenas observar, uma vez mais, que a defesa não teve acesso a nenhum dos depoimentos prestados em colaboração pelo depoente, nem, na verdade, os documentos que Vossa Excelência mandou trasladar. Mas aí é objeto já do inicial, né? A defesa considera que há um cerceamento evidente e não fará perguntas. Tá bom. Eu peço que faça uma pergunta, essa questão já vai ser colocada no termo. Certo? Celso Araripe tem perguntas? César Rocha tem perguntas? Deixa de formular perguntas pelos motivos já declinados pela defesa de Alexandrino. Ricardo Freitas tem perguntas? Tem perguntas. Marcelo Odebrecht tem perguntas? Perguntas com as objeções já feitas. Márcio Faria tem perguntas? Defesa de Paulo... Em razão da impugnação feita no início dessa audiência, a defesa de Márcio Faria deixa de apresentar perguntas, Excelência. Defesa de Paulo Costa tem perguntas? Sem perguntas. Paulo Bogosian tem perguntas? Sem perguntas. Pedro Barusco tem perguntas? Sem perguntas. Renato Duque tem perguntas? Eu tenho, Excelência. Podem ceder a um lugar na mesa, por gentileza? Não tira o microfone do... Não tira o microfone. Perdão. Roberto Brzezinski, Excelência Advogado do Renato Souza Duque. A pergunta é a seguinte: o senhor firmou acordo de delação premiada com a Procuradoria Regional da República em Brasília? Sim, senhor. A denúncia nesses autos aqui versa sobre diversos contratos, tais como Repar, Compar, Comperge, PIC, PAC e TUC. O senhor tratou desses assuntos específicos dessa denúncia na delação premiada que o senhor fez perante a Procuradoria Regional da República em Brasília? Sim, senhor. Dentre outros, esses também. O senhor pode declinar resumidamente, objetivamente, o que o senhor disse sobre tais contratos? Se foi mais ou menos o que o senhor disse aqui, ou exatamente o que o senhor disse aqui? O contexto foi exatamente esse. Naquela oportunidade, o senhor se referiu a políticos, deputados, senadores, governadores? Sim, senhor. O senhor pode declinar o nome dessas pessoas? Não, doutor, aí eu não vou permitir essa parte, porque, como eu disse no começo do processo, isso é competência do Supremo, não é objeto dessa ação específica. Então, o senhor não pode declinar, senhor?
Não, doutor, é uma questão de ordem colocada pelo juízo aqui. Não sei se não. o doutor entendeu o que eu coloquei no começo, isso, que não ia ser indagado sobre esses temas. Tá bom, excelência. Muito Tá bom? obrigado. Eram esses. Rogério Araújo, tem perguntas? Excelência, em razão do que já constou nas defesas que me antecederam, deixo também de fazer perguntas. Certo. Uns esclarecimentos do juízo aqui, muito rapidamente. O senhor mencionou essas obras em que teria havido pagamento de vantagem indevida, de propina aos diretores. Por exemplo, consórcio Compar, obras do ISBL, da carteira de gasolina, HDT, da carteira de coque. Essa é uma das obras que o senhor falou que houve prioridade para o UTC e para o consórcio, isso? Consórcio Compar, sim, senhor. E o senhor mencionou também, respondendo aqui ao Ministério Público, que teria havido pagamento de propinas em cima desse contrato. O senhor tratou esse assunto de propinas com algum executivo da Odebrecht nesse contrato? Com o Márcio Faria. Com nenhum outro? Não. O senhor mencionou também o consórcio PARP-REC. Esse foi uma obra definida, houve definição de prioridade para o UTC e para o consórcio para essa obra? Foi a última que houve prioridade. Qual foi o período aproximadamente de duração dessas definições de prioridade entre as empreiteiras? De 2006 a 2012, 2011. Esse do PIPE-REC, o senhor já respondeu, o senhor não se recorda se houve pagamento de valores. Pelo que o senhor disse, o senhor não teria havido, pelo que o senhor se recorda. Exatamente. Depois esse outro último aqui, o consórcio TUC, que foi também indagado, o consórcio TUC Construções. Houve definição de prioridade para a UTC e para o consórcio, para esse contrato? Não, porque esse consórcio TUC, o escopo do contrato são as utilidades do Comperj. Uhum. E essas utilidades, o projeto foi feito primeiro por um consórcio, que é a TOI, Odebrecht e UTC, e era uma parceria público-privada, um outsourcing. E nós fizemos um investimento e um trabalho durante 4 anos. Então, pelo fato de nós termos feito o projeto e nós íamos fazer o investimento, e depois íamos cobrar pelos serviços de utilidades, não tinha concorrência. Porque nós Isso foi uma contratação direta, né? Foi feita uma contratação direta depois de um parecer do jurídico da Petrobras, porque nós não poderíamos concorrer eventualmente, porque éramos os executores do próprio projeto. Tá. Nesse contrato, houve pagamento de propina? Houve propina. Eu até já informei aí. Sim, o senhor mencionou, né? O senhor conversou para esse contrato com algum executivo da Odebrecht sobre propinas? Minhas tratativas com relação a esse tipo de assunto e das decisões tanto de gestão como empresariais eram com o Márcio Faria. O Márcio Faria tratava esse assunto com o senhor com autonomia ou ele se reportava a alguém superior? Sempre teve autonomia. Alguma vez ele mencionou que ele tinha necessidade de tratar com mais alguém esses assuntos? Não. O senhor Marcelo Baia Odebrecht, o senhor conhece? Conheço. Chegou a conversar com ele sobre esses assuntos? Não, só tive com o Marcelo 2 vezes, nesse período todo. E chegou a tratar com ele algum desses assuntos? Não, absolutamente. O senhor mencionou dos motivos do pagamento, né? Que o senhor... alguma dessas solicitações de pagamento de propina, o senhor chegou a recusar a efetuar o pagamento? Não me recordo de ter recusado nenhuma. Talvez diminuído. Na negociação? Na negociação, sim, sempre diminuir. Mas recusado 100% não, senhor. O senhor mencionou que era importante para a continuidade do empreendimento, se é isso que eu bem entendi. Mas houve nessas solicitações alguma afirmação, por exemplo, dos dirigentes da Petrobras, do senhor Paulo Costa, ou do senhor Alberto Youssef, ou do senhor Renato Duque, ou do Pedro Barusco, no sentido de que se não pagasse não ia ter o contrato ou ia ter dificuldades? Não, o contrato já não tinha mais como evitar. Então, na verdade, isso era automático. Passou a ser um fato levando ao outro.
não se discutia mais se tinha que pagar ou não. Começavam a se discutir quanto ia pagar. Então não houve nenhuma ameaça direta à sua empresa por conta desses... Não, porque inclusive a UTC Engenharia era tradicional, já estava no cadastro há muito tempo. 70% da sua carteira é Petrobras, então ameaça não... Pelo que eu entendi, então, os pagamentos da propina vinham depois da outorga do contrato, da celebração do contrato. Sempre. Antes nunca. E o senhor sabe me dizer como que isso começou? Quando foi que isso, vamos dizer, se tornou... O senhor, ou até antes disso, a UTC Engenharia, pelo que o senhor respondeu antes, não era a única empreiteira a pagar propina? Tenho a impressão que não. Nesses consórcios que o senhor mencionou, houve pagamento de propina por outras empreiteiras, que a UTC fez parte? Deve ter tido, porque se não tivesse eu seria reclamado. Mas deve ter tido, mas o senhor também conversou a esse respeito? Conversei, mas depois não acompanhou? Não me cabia controlar nem acompanhar nada. Certo, mas foi conversado? Sim, sem dúvida. Tá. Havia um comentário geral entre as empreiteiras acerca da necessidade de arcar com esses pagamentos? Excelência, isso é um assunto que não se tratava. Talvez uma vez ou outra, posso até me referir aqui, posso ter comentado com o próprio Márcio Faria, que isso era uma coisa que não tinha muito sentido continuar. Conversei isso também com o Eduardo Leite, que eu me encontrei aqui fora, por isso que eu estou me lembrando dele, porque eu me encontrei aqui, onde eu comentei que isso era... Não havia empresas tradicionais como as nossas, no âmbito da... seja ela qual tamanho for, né, independente de ser pequena como a nossa, ou média, ou grande, está se levando a isso, mas aconteceu. Aconteceu, e a origem disso, o senhor me perguntou. Isso é isso que eu gostaria de saber. Essa origem começou em 2005, 2006, com o José Janene, que nos chamou, e esse sim exigiu, se olha, da agora em diante eu vou querer um percentual, vou querer um valor por cada contrato que o Paulo Roberto tiver. Teve um jantar na casa dele, 1, 2, 3 jantares, um deles tocar com o próprio Paulo Roberto, onde isso foi estipulado e definido. Então, dali em diante começou, e logo depois a área de serviços acompanhou esse tipo de conversa, através do Barusco. Mas como isso surgiu na área de serviços? Foi iniciativa do Barusco lhe procurar? O primeiro contato meu foi Barusco. Depois o próprio Duque me procurou e começou a dizer que eu tinha que fazer contribuições políticas, e essas contribuições políticas teriam que ir através do Vacari. Tá, mas essas contribuições políticas como parte de um acerto de propina ou como contribuições? Parte do acerto da propina. Aliás, desculpa, ele deixava isso de maneira clara para o senhor? Não, mais claro é impossível, porque eu depositava oficialmente na conta do Partido dos Trabalhadores. Certo, mas mais claro, eu estou dizendo assim, essa contribuição vinha do acerto de propina com a diretoria de serviços? Sim, senhor. Abatia do valor que o senhor tinha que pagar para a diretoria de serviços? Para mim, a diretoria de serviços eu estava pagando a Vacari, é a mesma coisa. Nunca paguei nada direto a ele. Tá bom. São essas questões do juízo. Eu sei que aparentemente até o senhor está ansioso para falar para prestar esse depoimento, até foi mencionado por seus defensores que há tempo o senhor queria depor, não necessariamente nesse processo, mas revelar esses fatos, mas a sessão penal tem um objeto específico, então é basicamente isso. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Ricardo Pessoa.